Dicas para pregadores, vamos falar sobre exemplos exagerados e escandalosos no púlpito. Pregadores, vocês já se perguntaram qual é a imagem que o povo leva do pregador depois do culto terminar? Leva escândalo, leva vergonha ou leva uma boa estima do pregador? Muitas das vezes os exemplos exagerados que o pregador pode dar numa pregação pode trazer vergonha e escândalo à própria igreja e ao próprio pregador. Por quê? Tem pregadores que pregam e dão exemplos, mas só que ele tem vergonha de assistir o próprio exemplo que ele deu depois. Por quê? Porque o exemplo foi vergonhoso, foi escandaloso, foi indecente, foi horrível. Exemplos escandalosos e vergonhosos, isso só reprova o pregador. Existem pregadores que a calça dele rasgou no meio porque queria dar os exemplos, o caminho estreito, o caminho largo. Ao exemplificar, ele esticou-se tanto que a calça rasgou. Existem pregadores que, ao darem os exemplos, a própria gravata foi apertada do próprio pescoço. Há pregadores que dão exemplos ridículos e vergonhosos, que se os próprios filhos verem que o pai está daquele exemplo, eles vão olhar, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Então, pregadores, nós precisamos saber o tipo de exemplos que nós vamos dar às nossas igrejas. Nós precisamos saber o tipo de exemplo que nós vamos demonstrar. Só por um exemplo você pode estragar todo o conteúdo da mensagem. Só por um exemplo você pode trazer reprovação à tua própria reputação. Só por um exemplo você pode ser um pregador que vai ser cancelado. Havia um pregador nos Estados Unidos chamado Teddy, acho que Tom Teddy é uma coisa assim. Vamos ver o que esse pregador fez. O exemplo que esse pregador deu trouxe vergonha total, exclusão total, polêmica total, porque ele não refletiu o exemplo que ele ia dar. Vamos observar esse exemplo. Yeah, because the vision I'm about to give you, it might get nasty. Então, esse é um tipo de exemplos que é feito que escandaliza. Para entender? Por quê? Os exemplos foram feitos para esclarecer, mas quando são exagerados, elas tornam vergonha para a igreja, tornam-se algo que não traz edificação, de comédia, de teatro, de emoção. Os exemplos vão causar riso, constrangimento, não edifica, meus irmãos. Pior ainda, quando o exemplo é carnal ou indecente, o mensageiro acaba sendo reprovado, o mensageiro pregador. O pregador perde autoridade, porque o método que ele mostra desonra o conteúdo. Se o exemplo não glorifica a Deus, ele não deveria ser lançado ao público ou demonstrado ao público. Cuidado que os exemplos escandalosos, eles que não exaltam em Cristo, mas desprezam, eles reduzem o pregador. Então temos que ter cuidado quando nós estamos a dar esse exemplo no púlpito. Não é porque não o Espírito Santo me pegou qualquer coisa que te veio na mente para você dar exemplo, vai dar. Tem exemplos que são muito vergonhosos. Havia um amigo meu que eu fui pregar na igreja dele, hoje ele é pastor. Eu lhe disse, olha, o pastor te usou para te dar um exemplo de peruca, ele te fez usar peruca, te fez amarrar pano, e você hoje como pregador assistindo aquele vídeo é vergonha para você. Então temos que ter cuidado às vezes com os exemplos. Há exemplos que podem envergonhar a pessoa. Há exemplos que podem trazer reprovação a nós mesmos. Há exemplos que podem parecer vergonhoso e escandaloso, indecente ao público. Pregadores, tenham cuidados aos vossos exemplos. Essa é uma dica básica, mas importante de observarmos. Deus abençoe vocês. Estamos juntos. Bons exemplos, boa pregação. Analisem antes de trazer um exemplo ao público. Não seja palhaço, não seja comediante, não transforma o púlpito um parque teatral. Não transforma um exemplo em uma vergonha contínua. Não transforma um exemplo como causa da destruição da tua própria mensagem e da tua própria reputação. Deus abençoa. Estamos juntos.